Oi pessoal, hoje no nosso vídeo nós vamos aprender a criar um arquivo de corte para esse topo de bolo. A cliente nos enviou este modelinho e hoje nós vamos criar o letreiro e o logo dos Vingadores. Preste muita atenção nesse passo a passo, mas antes disso não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Então pessoal, aqui a cliente nos enviou esse modelo de bolo e nós vamos tentar aproximar ao máximo aqui essas informações. Hoje nós vamos criar somente os arquivos de corte, então são os arquivos em dourado, tá? Tanto o letreiro como o nome. E nós vamos estar criando aqui no Corel e depois exportando como arquivo SVG para ler na nossa Scancute. Aqui eu uso a Brother Scancute SDX 225, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o logo dos Vingadores. Como é que eu faço? Bom, eu vou aqui, eu abro uma página do Google, aqui eu digito logo, Vingadores, extensão PNG, tá? Tá ok? Que Vingadores, aqui ele já corrigiu pra mim. Aqui ele vai aparecer todas as imagens, eu clico aqui em imagens. Eu gosto sempre de clicar em ferramentas, porque aqui em cor ele me dá a opção de transparente, e aí fica mais fácil para mim vetorizar qualquer tipo de arquivo. Aqui ele vai me dar várias opções, né? Mas a gente sempre escolhe aquelas que tá com a marca mais nítida, né? Por exemplo, essa daqui que já tá toda em preto e branco, ela fica mais fácil. Olha, já tá com fundo transparente. Eu guardo essa imagem, arquivo, salvar como, ou guardar a imagem, não sei como vai aparecer no sistema operacional de vocês aí. Aqui eu tenho um pendrive onde eu guardo todos os meus temas de topos de bolo. E aqui eu tenho uma pasta chamada Vingadores. Eu vou salvar aqui, Vingadores, logo. Ok. Tá, e o que a gente vai fazer agora? Eu trabalho com uma imagem de tamanho de 10 centímetros para os meus toppers de bolo. Mas, para quem costuma ter dificuldade, dependendo do tamanho do bolo, eu sempre faço uma medida. Então, eu traço aqui um quadrado e aqui nas medidas eu coloco aqui o meu tamanho. Eu trabalho com milímetros, tá, gente? Então, 20 centímetros é 200 aqui. E 12 centímetros vai ser 120, certo? Então, esse é o tamanho que nós trabalhamos, 20 por 12. Então, a partir desse tamanho, eu consigo colocar a imagem aqui. E aí, daqui eu uso as alças de redimensionamento. E aí, eu consigo ver que tamanho mais ou menos que eu quero para essa minha imagem. Lembrando que essa imagem aqui dos Vingadores, ela tá em camadas, que eu vou apagar porque eu não preciso mais. O que eu faço quando eu já tenho o tamanho e a medida certa da imagem que eu vou trabalhar? Eu clico em cima dela, eu vou aqui em efeitos, ajustar, brilho, contraste e intensidade. E aqui eu vou colocar tudo menos 100, tanto brilho, contraste e intensidade, e aplico OK. Por que eu faço isso? Para que eu consiga determinar todas as falhas que possa ter nessa imagem. Então, ele me permite zerar essas falhas. Feito isso, eu clico com o botão auxiliar do mouse, rastreio de contorno, imagem de alta qualidade. Pode ser que dê uma mensagem aqui. Quando não der, não tem problema também, ele vai direto. Olha que ele já transformou. Minha imagem já está com fundo transparente. Agora é só clicar em OK. E aqui nós vamos tirar a imagem de cima. Essa imagem aqui foi a que nós convertemos em linhas, ó. Ó, como eu movimento e eu já vejo as linhas da minha imagem. Essa daqui, que era a imagem principal, ela não aparecem as linhas. Então, ela não me serve mais. Eu deleto. Para que fique mais fácil, eu geralmente coloco ela com uma cor transparente e escolho com o botão auxiliar do mouse um contorno na cor preta. Ó, e eu consigo ver minhas linhas. Pronto, aqui já é uma imagem de corte. Agora eu vou criar as camadas. Eu vou criar duas camadas porque eu trabalho com duas camadas. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono o arquivo, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu dupliquei a imagem. Aí aqui na opção contorno, eu utilizo essa aba. Eu não gosto de trabalhar por aqui, gente. Aqui também tem o contorno que nós trabalhamos aqui em cima, na barra de ferramentas. Eu gosto de trabalhar com ela aqui do meu lado. Eu consigo ter uma visualização melhor. Então, eu clico na imagem que eu vou aplicar o contorno. E aqui eu escolho alinhamento de contorno, sempre contorno externo e cantos sempre arredondados. Aqui eu escolho sempre a opção 2 milímetros.
tá? Sempre eu trabalho com 2 milímetros. Mas tem pessoas que trabalham com 1,5. Eu gosto de trabalhar com 2 milímetros. Eu sempre coloco uma cor para poder eu saber mais ou menos o que eu tô fazendo, que fica melhor para me visualizar. E aplico. Ó, ele já aplicou aqui. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou separar o meu contorno, porque eu só preciso do contorno. Eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Clico aqui com o botão auxiliar e escolho a opção separar contorno. Separei o contorno, clico dentro e apago a imagem. Ó, ficou só o contorno. Já tenho o meu primeiro contorno. Agora eu vou criar mais um contorno. Então, mais uma vez, eu vou duplicar essa imagem. Agora eu vou clicar e arrastar e clicar com o botão auxiliar do mouse, que ele também duplica. Duplicou a minha imagem. Então, eu vou novamente colocar 2 milímetros, canto arredondado, aplico o contorno. E aí eu tiro novamente o contorno. Clico com o botão auxiliar do mouse, escolho a opção separar contorno, clico dentro da imagem e deleto o contorno anterior. Pronto, eu já tenho as minhas camadas de corte. Quando eu for enviar para a máquina isso, eu vou cortar esse em dourado, esse em preto e esse em preto. Então, aqui as minhas camadas de corte para essa logo dos Vingadores. Ela está prontinha, tá ok? Agora, nós vamos criar o letreiro. É o mesmo procedimento. Vou colocar para cá para deixar ele arrumadinho e vamos criar o letreiro. Aqui na ferramenta texto, eu clico em cima e vou escrever o nome que a cliente me encomendou o bolo. Então, o nome do aniversariante é Pedro. E aqui essa fonte eu baixei lá no Fontes e você pode estar baixando lá. Eu utilizo essa aqui, Avedience, tá? Que é uma fonte aproximada dos Vingadores. O tamanho para o nome, ele depende muito também. Se você quiser fazer novamente aquela caixinha com o tamanho do bolo de 20 por 12, você pode estar fazendo isso e aí você pode estar calculando o tamanho do seu letreiro, certo? Então, ele é sempre uma base para você, tá? Ó, esse tamanho aqui tá ideal. Pedro. E aí, agora eu vou colocar aqui a idade do Pedro. Eu gosto de fazer tudo separado. Pedro, idade, parabéns. Qualquer coisa que eu for escrever, eu gosto de fazer cada um separado. Vou colocar aqui 6 anos. Eu costumo colocar aqui um pouquinho menor. Isso daqui tudo é design. Aí você vai vendo como é que você vai fazer no seu aí pra ficar bonitinho. Eu costumo fazer assim. Bom, aqui eu já tenho o letreiro, então eu vou aproximar ao máximo aqui, mas não encostar, que é justamente para ficar uma coisa bem legal na hora do corte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, selecionar todo o meu texto, clicar com o botão auxiliar e converter em curvas. Converti em curvas, agora eu vou colocar de novo ele com fundo transparente, contorno preto. Pronto, aqui já é um arquivo de corte. Essa daqui seria a minha cor dourada. Agora eu vou criar as 2 camadas igual como nós fizemos no logo dos Vingadores. Clico nele, copio ele, Ctrl C, Ctrl V, ou clica e arrasta e duplica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar nessa ferramenta bem aqui, ó, tá aqui em cima. Ou eu posso simplesmente clicar com o botão auxiliar e escolher a opção agrupar. Eu agrupei, eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui, colocar 2 milímetros, canto arredondado e aplicar o contorno. Apliquei o contorno, clica com o botão auxiliar, separa o contorno. Clica dentro e deleta. Vamos para o próximo. Mais uma camada. Vou clicar e arrastar. Aí eu vou fazer a mesma coisa. 2 milímetros, canto arredondado, aplicar o contorno. Clica com o botão auxiliar, separar contorno. Algumas coisas ficam muito difíceis na hora de fazer o corte, ou quando a nossa lâmina ela tá desgastada, ou mesmo a nossa esteira ela tá gasta. Pontos como esse daqui, na verdade, rasgam, né? Até mesmo pelo tipo de papel que a gente trabalha. Então, quando eu vejo pontos assim muito pequenininhos, eu retiro. Por exemplo, esse corte aqui, esse aqui eu retiro, porque eu sei que pode danificar na hora de cortar. Como é que eu faço? Eu dou 2 cliques em cima, ele ativa, ó.
ele ativa todos os pontos que nós chamamos de nós. Ativou o nó, seleciona o nó e deleta. Então, é só clicar, selecionar o nó e deleta. Então, eu vou apagar esses. Vou clicar aqui na setinha de seleção para voltar ao normal. A terceira camada, eu não acho necessidade de ter inúmeros buraquinhos, até porque ela é a camada que fecha todas as camadas anteriores. Então, se não for um espaço grande, não há necessidade. Então, eu tiro também. Dou 2 cliques, quando ativa o nó, eu seleciono e deleto. Pronto. Está prontinho. O que nós temos aqui? Nós temos as três imagens de corte, né? O dourado e as 2 camadas pretas. É só enviar para a máquina agora. Então, como é que eu faço agora? Eu seleciono tudo, vou aqui em arquivo, exportar. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho um pendrive que tem todos os temas. Eu vou salvar lá na pasta dos Vingadores. Eu vou salvar em arquivo SVG. Então, eu clico aqui e escolho a opção SVG. E aí, eu vou salvar com o nome Pedro. Tenho alguns outros que eu já fiz aqui. E aí, eu marco essa caixinha, apenas selecionados. Essa caixinha, ela precisa estar marcada. E aí, clico em exportar. Aqui eu já tinha um com o mesmo nome, ele pediu para substituir. Vai aparecer uma caixinha aqui. Ó, não mexe nada nessa caixinha, dá OK, pronto. Tá pronto seu arquivo de corte. O que você vai fazer agora é enviar para sua máquina. No programa da ScanCut, que é o Canvas. Clicou aqui no Canvas, você vem aqui nesse botãozinho de SVG, importar do computador. E aí ele vai procurar o arquivo. Vamos lá na página dos Vingadores. Vou procurar o arquivo Pedro, tá aqui, abrir. Pronto, tá aqui o arquivo. O arquivo vai ser importado para a máquina. E aí, como é que você vai fazer isso? Vai em arquivo, exportar ou transferir arquivo FCM. Se você tiver um pendrive, você vai escolher essa opção. Se a sua máquina tiver ligada via Wi-Fi, nessa opção, e se tiver ligada em cabo USB, essa opção. É só você cortar agora.